aleluia, 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 aleluia. Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e, e, e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não podemos esquecer que setembro, mês da Bíblia, mês do dízimo. Como foi que a Bíblia foi escrita? Às vezes a gente acha que ela caiu do céu já pronta, ou talvez alguém pense que os anjos ou o Espírito Santo ficaram ditando as coisas e as pessoas escrevendo ali. Tem tantas maneiras que as pessoas podem pensar que a Bíblia, a maneira como a Bíblia foi escrita. Primeiro que não existia papel na época em que a Bíblia foi escrita. Papel é novidade, é coisa nova. Não existiam livros encadernados como nós temos hoje. Ora, não existia essas letras bacanas que a gente tem hoje para ler. Não existia. No Antigo Testamento, o que era escrito, a primeira coisa que foi escrito foi em terra, tipo tijolo de cerâmica. Em cerâmica, enquanto estava mole, as pessoas escreviam os sinais ali, quando secava, ficava registrado. Depois se evoluiu para o pergaminho, para o couro, a escrita feita no couro dos animais. Né? Depois se evoluiu para o papiro, lá no Egito. Então, ainda hoje existe o papiro, e depois é que tem o papel. Mas primeiro tem a revelação divina. Deus revela às pessoas. As pessoas vivem aquilo que Deus quer que ele viva e vão passando essa prática, essa revelação de pai para filho, de pai para filho. Depois, muito tempo depois, é que é escrito. Mas primeiro tem
a pregação oral, chamada tradição oral. Primeiro, o evangelho ou os escritos bíblicos, a palavra de Deus, ela existe oralmente. Depois é que a comunidade vai colocar por escrito. Não podemos pensar os livros da Bíblia como nós temos os livros de hoje. Hoje, alguém diz assim, eu vou escrever um livro. Aí já vai lá para o computador e vai escrevendo, já vai corrigindo, tudo pronto. Imagine naquele tempo. As pessoas escreviam as orações, os relatos de guerras, de vitória, os relatos de milagres, que eram ditos de família para família. Quanta coisa que tem na família da gente, que só tem na família da gente. Foi o pai e a mãe que transmitiram algumas histórias, que não está escrito em canto nenhum. Os ensinamentos de papai e de mamãe, muitos deles não estão escritos em canto nenhum. É o ensinamento oral. Pois foi assim que a Bíblia foi escrita. Imagina o livro dos provérbios, os livros dos provérbios, que é o que a gente tem de mais antigo. São os provérbios que não têm dono. São como as piadas de hoje. Quem é o dono de uma piada? Não tem dono. A pessoa inventou, soltou, perdeu. Só existe agora o provérbio, que vai a sabedoria, o ensinamento, até que um dia o rei Salomão, por volta do ano 900 antes de Cristo, importou lá do Egito um modelo de escola, chamada escolas sapienciais, para treinar os assessores do rei, os que iriam, os escribas, e ali foi a partir daquele tempo do rei Salomão que ele então pede que os escribas recolham os ditos populares, os provérbios de sabedoria, e também que faça o relato dos anais dos reis, mas em função do próprio rei, em função do próprio reinado. Ora, depois, tudo isso vai ser relido à luz da fé, a fé já vista, de um Deus só, e vai colocando então a presença de Deus na história do povo. Aí vão surgindo os salmos, vai surgindo tudo. Nos evangelhos, não é difícil. Quando chega no Novo Testamento, o método, a metodologia é a mesma. Primeiro as pessoas colocam em prática o ensinamento, depois é que esse ensinamento vai ser colocado por escrito. Imaginemos a primeira leitura, olhemos aí a primeira leitura. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, o livro, ele é longo e ele é dividido em 3 partes. São 3 livros num só. O primeiro livro, no início, então é o povo que está ali antes de ir para o exílio, para a deportação do exílio. O segundo livro, o povo está no exílio, e o terceiro livro, o povo voltou do exílio. A nossa parte de hoje é o segundo livro e são 5 cânticos do servo sofredor. Isaías 50, de 5 a 9, que a primeira leitura de hoje é um dos cânticos do servo sofredor, que até hoje ninguém sabe se é um personagem, se é o povo, se é o profeta, até hoje não se sabe. O que se sabe é que tem essa figura que vivenciou tudo isso, e inspirou Jesus. Jesus então assume a figura do servo sofredor. Imagine tudo aquilo que Jesus passou, que está relatado nos evangelhos, é o que o servo sofredor passou. Oferecia as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra,
porque sei que não serei humilhado. Quando a comunidade estava esperando o Messias, ora, os sacerdotes diziam, vai vir do nosso meio. Ele virá como um sacerdote. Os fariseus diziam assim, não, ele virá como um fariseu. Os doutores da lei diziam, é claro que o Messias vai vir como um doutor da lei. Os zelotas, que eram revolucionários, esses diziam assim, mas claro que ele vai vir como um zelota, porque ele vai vir para libertar o povo da escravidão e do jugo do Império Romano. O Messias veio e não se encaixou em nenhuma expectativa, simplesmente na figura do servo sofredor. Na figura do servo sofredor. Pois bem, quando chega no Evangelho, aí é Jesus que está com os discípulos e pergunta, quem dizem que eu sou? O que estão dizendo a meu respeito? Ah, Senhor, tem uns que dizem que o Senhor é Elias que voltou, até porque existia uma tradição que dizia que Elias iria voltar. Ele subiu numa carruagem de fogo e ele voltaria um dia. De modo que quando, naquele tempo, alguém falasse um pouco mais, alguém agisse um pouco mais, já se pensava, será que é Elias que voltou? Uns dizem que é Elias que voltou. Outros dizem que tu és João Batista, que ressuscitou. Outros ainda dizem que tu és o profeta. Ninguém acertou até agora. Aí Jesus pergunta, e vocês que estão bem perto de mim, quem eu sou para vocês? Aí é Pedro que vai dizer, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus. Jesus manda se calar, calem-se, não digam nada a ninguém. Até porque esse evangelho é narrado, foi escrito por Marcos. O evangelho de Marcos tem 16 capítulos, Marlene. É o menor de todos, é o primeiro que foi escrito. O evangelho de Marcos tem a finalidade de apresentar Jesus como sendo filho de Deus. Sim, mas por que ele tem essa preocupação? Porque para nós, gente, é muito fácil olhar para o crucificado e dizer é filho de Deus. Mas para quem conviveu com Jesus, como é que vai compreender que um filho de Deus terminou desse jeito? Como é que Deus se fez gente? Se tornou, e não foi nem um poderoso, foi um que foi para a cruz, condenado, feito um malfeitor. Imagine o trabalho que deu para os primeiros pregadores do Evangelho convencer que Jesus é o Filho de Deus. Pois foi a finalidade do primeiro Evangelho escrito, o Evangelho de Marcos, escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. E quando vocês em casa forem olhar, vocês vão descobrir que a primeira frase, ele já diz, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui no capítulo 8, quantos capítulos tem o Evangelho de Marcos? 16. No meio do Evangelho, ele coloca a pergunta, quem sou eu? Aí é Pedro que vai responder, tu és o Messias. No capítulo 9 vai ter a transfiguração. Aí é o Pai que vai revelar o Filho amado. Este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. E no capítulo 15, já bem pertinho do fim, aí é um centurião que vai falar. Na hora que Jesus é crucificado, quando ele dá o último suspiro, que tem o terremoto, que tem o relâmpago, que tem todos aqueles fenômenos da natureza, aí o soldado, o chefe dos outros soldados, olha para ele e diz assim, de fato, este é o Filho de Deus. Então, a finalidade do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus. Quem eu sou para vocês? Aí é Pedro que vai dizer, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus. A gente não segue a quem a gente não conhece.
É preciso conhecer para poder seguir. Por isso, o esforço da igreja, de todos nós, de aprendermos cada vez mais quem é Jesus para nós. Aí agora a gente vai para a segunda leitura. Olha aí na segunda leitura, é de Tiago, é a carta de Tiago. Tiago, ele é muito prático. Ele é muito prático. E a gente, desde domingo que a gente está lendo a carta de São Tiago, e ele vai então fazer a reflexão, a comunidade que estava só rezando, só rezando, só rezando, mas não tinha prática. Ora, qual é? O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a gente precisa amar a Deus, mas precisa servir ao pobre, servir ao próximo. São Tiago estava vendo que estava todo mundo somente querendo missa, somente missa, mas ninguém estava fazendo nada pelos outros. Aí ele vai dizer, olha que ensinamento para a gente. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imagine que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, não tem o que comer. E se alguém de vós lhe disser, vá em paz, vá se aquecer, e não der nada a ela, de que adianta isso? Assim também a fé. Se não se traduz em obras, por si só, ela está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Para concluir, a pergunta é, quem é Jesus para você? Você está seguindo e servindo a quem? A sua fé tem obras? Quais são as obras da sua fé? A fé sem obras é morta. Então, se a sua fé está morta, tem que ter obras para poder transformá-la numa fé viva. Esse é o desafio da liturgia desse domingo. Conhecer Jesus para segui-lo e servi-lo na pessoa do pobre, de quem tem fome, de quem tem necessidade. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.